Sabe, e se a gente pudesse voltar no tempo e consertar uma das maiores tragédias da engenharia de software? Olha, a ideia aqui não é só contar o que deu errado. É bem mais do que isso. É uma análise de como a gente poderia ter feito a coisa certa desde o começo. Hoje, nós vamos, reconstruir o T-Rex 25. Vamos pegar um sistema que era uma falha total e transformar numa máquina onde um desastre desse seria fisicamente impossível. Pensa só, como é que um bug de software, uma coisinha ali no código, pode fazer uma máquina aplicar 100 vezes a dose de radiação que deveria? É uma pergunta que assusta, né? E ela está bem no centro de toda a história do T-Rex 25. Porque, veja bem, não foi uma peça que quebrou, não foi um operador que apertou o botão errado. Não. Foi um erro de código, uma falha que ninguém via, mas com consequências letais. Isso faz a gente se perguntar, dá para confiar em sistemas que são controlados só por software? Ou melhor, será que a gente deveria confiar só no software quando tem vidas em jogo? Ok, vamos dar uma olhada mais de perto. O palco de tudo era essa peça aqui, a mesa giratória. Ela girava para colocar diferentes componentes na frente do feixe de elétrons, sabe? Dependendo do tratamento. O grande problema, o software às vezes perdia a noção de onde essa mesa estava de verdade. Ele ficava, desincronizado com a realidade. O software achava que a mesa estava numa posição segura, mas a realidade física, a realidade era outra e bem mais perigosa. Então, para a gente entender a solução que vamos propor, primeiro a gente precisa mergulhar na falha, na raiz do problema, na filosofia de projeto da máquina original. O erro fatal tinha um nome: condição de corrida. Imagina só duas pessoas tentando passar por uma porta ao mesmo tempo, sabe? E elas se embolam. Foi mais ou menos isso. Um operador experiente digitava os comandos muito rápido. Tão rápido que o software se atrapalhava todo. Uma variável que guardava a posição da mesa acabava sendo zerada por engano, e aí os softwares passavam a acreditar que a mesa estava na posição inicial, super segura. E o que ele fazia? Liberava o feixe de alta energia. Só que sem o alvo de tungstênio no lugar. Resumindo, a máquina confiava mais numa variável de software do que nas suas próprias peças físicas. E é aqui que está o ponto de virada. A gente sai de uma máquina de fé que basicamente acreditava em tudo que o software dizia para uma máquina de evidências. O sistema original acreditava que o software estava certo mesmo sem nenhuma prova física. Já o sistema que a gente está redesenhando, ele exige prova física antes de fazer qualquer coisa. A nova abordagem não confia em nada. Ela quer provas. Provas físicas, tangíveis, de vários sensores antes de tomar qualquer atitude perigosa. É sair da fé cega e ir para a verificação total. Beleza, então vamos para a primeira camada da nossa solução, as 4 testemunhas digitais. A ideia aqui é bem direta, na verdade. O software nunca mais vai poder mentir para si mesmo. Por quê? Porque agora ele tem testemunhas. Mas antes de ir adiante, a gente precisa entender um conceito-chave: o intertravamento de hardware. O que é isso? É basicamente um mecanismo físico que impede a máquina de funcionar num estado perigoso, e ele é totalmente independente do software. O T-Rex 25 original, ele tirou esses intertravamentos físicos que os modelos anteriores tinham. Acharam que o software daria conta do recado. Grande erro. A gente está trazendo eles de volta, só que de um jeito mais inteligente. Porque a segurança de verdade vem de algo que o software não pode simplesmente ignorar: as leis da física. E olha só que interessante essa tabela. Aqui está a nossa primeira grande mudança. Ao invés de confiar numa única variável de software, a gente instalou 4 sensores de hardware independentes. Vamos chamar de X, Y, Z e W. Agora, cada modo de operação válido, seja a luz visível para posicionar o paciente, o modo raio-x ou o modo elétrons, cada um deles corresponde a uma combinação única, exata, das leituras desses 4 sensores. Eles são as nossas testemunhas digitais. Se as leituras não baterem com uma dessas combinações, algo está errado. Então, por que essa verificação digital funciona? Primeiro, ela previne conflitos. Se o software pede raio-x, mas os sensores não confirmam que o alvo de tungstênio está no lugar, o ficho é cortado. Simples assim. Segundo, ela detecta estados intermediários. Qualquer combinação de leituras que não esteja naquela tabela que a gente viu, aciona um bloqueio total. E por último, os códigos binários são robustos. Usar códigos como 1101, em vez de só 1 ou 0, evita que um simples ruído elétrico mude o modo da máquina por acidente. O sistema agora funciona por consenso. Se o software fala uma coisa e as 4 testemunhas físicas falam outra, a máquina para. Isso teria evitado os acidentes. Ponto final. Ok. As testemunhas digitais são uma defesa excelente.
Mas e se a gente conseguisse tornar o erro fatal não só detectável, mas fisicamente impossível? É aqui que entra a nossa segunda camada de segurança. E olha, essa é a mais importante. Essa frase aqui resume tudo. Esta solução remove a decisão das mãos do software e a entrega às leis da física. É exatamente isso. A gente não está só colocando mais uma checagem de software. Estamos mudando quem dá a palavra final. A permissão para disparar o feixe de alta energia não vai vir mais de uma linha de código. Vai vir de um contato físico real, que obedece às leis da geometria e da eletricidade. E como funciona essa trava geométrica na prática? Vamos lá. Passo 1, o operador seleciona o modo de raio-x. Passo 2, a mesa giratória se move e coloca o alvo de tungstênio na posição. Passo 3, e aqui está a mágica. Um braço físico, o pantógrafo, encosta num trilho circular, e esse trilho tem um segmento específico que é energizado. Passo 4, só quando esse contato físico acontece é que o circuito de alta voltagem se completa. Passo 5, se a mesa giratória estiver em qualquer outra posição, o pantógrafo vai tocar em uma parte não condutiva do trilho. E aí, nenhuma energia pode passar. É como um trem elétrico. Ele só anda quando encosta no fio. Aqui é a mesma coisa. É uma chave física, geométrica, infalível. Certo, agora a gente tem um sistema com duas camadas de proteção, as testemunhas digitais e a trava física. Na teoria parece perfeito, à prova de falhas, mas, e na prática? Vamos ver como ele se sai quando a gente começa a forçar a barra, simulando os piores cenários possíveis. Agora a gente vai tentar quebrar esse sistema novo. Vamos jogar falhas de hardware, bugs de software, vamos atacar com tudo para ver se ele aguenta. A ideia agora não é mostrar como ele funciona, mas sim tentar ativamente fazer ele falhar. Se a gente conseguir recriar o acidente original, nosso projeto não valeu de nada. Cenário número 1. E se um cabo de sensor quebrar? É uma coisa super comum no mundo real, né? Desgaste, um mau contato. O que acontece se uma das nossas testemunhas digitais, de repente, ficar muda? E olha aí a resposta. Digamos que o cabo do contador X se rompeu. A leitura esperada para raio-x era 1101, mas agora ela é 0000. O que o sistema faz? Ele vê uma inconsistência. O pantógrafo até está conectado, o contador Z está lendo o valor certo, mas o X está errado. O resultado final? Bloqueio lógico. O computador olha para esses dados, vê que eles não batem com nenhum estado válido e simplesmente bloqueia o feixe. Ou seja, a trava física até engatou, mas as testemunhas digitais viram uma impossibilidade lógica e pararam tudo. A primeira camada de segurança segurou a onda. Perfeito. Cenário 2. Agora o bicho pega. E se o software enlouquecer e mandar ligar os raios-x quando a mesa estiver, na verdade, no modo Electrons? Esse foi exatamente o bug que causou as tragédias do Terac 25. O software está completamente perdido, achando que está tudo certo, mas a máquina está na configuração errada e perigosa. E aqui a gente vê a genialidade da trava física. O software manda disparar raio-x, mas o estado físico real da máquina é mesa em modo elétrons, e o pantógrafo está tocando a parte não condutiva do trilho. Diagnóstico do sistema, bloqueio físico. Resultado final, energia zero. O comando do software se torna irrelevante, ele pode gritar o quanto quiser. O circuito físico está aberto, não tem como eletricidade de alta potência passar. O comando morre ali, no vazio, totalmente impotente contra as leis da física. O acidente se torna impossível. Muito bem. Nosso sistema aparentemente deu conta dos bugs de software e das falhas de hardware, mas ainda falta uma última vulnerabilidade, e talvez seja a mais imprevisível de todas, o fator humano. E para isso a gente tem uma palavra perfeita no nosso português: gambiarra. É aquele reparo improvisado, não autorizado. Na engenharia de segurança, isso é um pesadelo. Então o que acontece se alguém, sei lá, para economizar tempo ou dinheiro, resolve ignorar os sistemas de segurança? E se um técnico vai lá e faz uma ponte com um fio, bypassando o nosso pantógrafo? Esse é o cenário mais triste. A gambiarra acontece. Um fio bypassa o pantógrafo. A trava física é derrotada. Aí, os sensores digitais detectam uma inconsistência e registram um erro. Mas o operador ignora o erro. E aí, o acidente fatal acontece. Mas, e esse mais é gigantesco, o sistema não falha em silêncio. As nossas testemunhas digitais, os sensores, ainda estão lá. Eles registram tudo num log, uma caixa preta. Uma auditoria forense depois vai encontrar uma trilha digital inegável, provando que o sistema de segurança foi adulterado de propósito. E essa trilha digital estabelece uma cadeia de responsabilidade muito clara. A responsabilidade seria da administração do hospital, por permitir uma manutenção não certificada.
seria do técnico não autorizado que fez a modificação letal. E o projetista da máquina estaria protegido por quê? Porque o registro forense prova que o projeto original era seguro e que ele foi violado de propósito. A culpa não cai mais num bug misterioso. Fica claro quem foi o responsável. E isso nos deixa com uma pergunta para pensar. No mundo cada vez mais dependente de software, onde é que a gente encontra a segurança máxima? É em códigos mais e mais inteligentes ou é em leis físicas inquebráveis? A história do Terac 25 e esse exercício de redesenhar a máquina nos dá uma lição muito poderosa. Talvez a gente se esforce tanto para escrever o software perfeito, quando a verdadeira segurança está em travas físicas simples, até meio brutas. Talvez, em sistemas críticos, a resposta não seja só confiar no código, mas garantir que mesmo quando o código falhar, as leis da física estarão lá para nos salvar.